atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial de setembro, com o tema suicídio, causas e consequências. Eu, André Zola, André Reis, Valmir de Lima, Basílio Leme e Edgar Tão, bem como Gilberto Silva na técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso programa especial de setembro de 2022, abordando palavras de vida e paz, apresentamos o tema suicídio, causas e consequências. Assim, esperamos oferecer subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Nosso estudo e considerações fundamentam-se nos livros fundamentais da codificação espírita, livros subsidiários e, particularmente, o livro de Richard Simonetti intitulado Suicídio. Nesse programa especial, conversaremos sobre efeitos, causas, consequências, vida espiritual, reencarnação, doenças prematuras, entre os outros aspectos que permeiam o grave problema que assola a humanidade, o suicídio. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Neste programa especial Verdade e Luz, destinado a uma conversa sobre o tema suicídio, nós teremos 4 blocos: causas, efeitos, profilaxia, bem como também trataremos da ajuda para lidar com este tema, o suicídio. No nosso bloco inicial, nós vamos conversar sobre causas. André, Basílio, Edgar e Valmir, peço a vocês breves considerações e análises. E a primeira pergunta que eu proponho aos amigos
qual é, na visão de vocês, quais são as situações que levam, ou quais são as causas que levam as pessoas a este ato do suicídio? André. Bem, entendo que ninguém, né, quer ser infeliz. Muitos de nós buscam a felicidade, mas buscam de uma forma ainda distorcida da realidade, buscando em outro, muitas vezes em outras questões, outras coisas, questões materiais, a felicidade em si. E quando nós não alcançamos, quando começa a dor, ficar superlativa, nós queremos terminar, acabar com essa dor. E nesse sentido, muitos acalentam, sumir, desaparecer, acabar, com plena falsa ideia de que isso seria possível, na minha compreensão. Porque a doutrina espírita, como nós falamos no início, conhecemos a reencarnação, que mostra a vida após a vida. E que então eu não vou conseguir acabar com a minha dor e sofrimento nessa ideia de que eu não alcanço a felicidade, que eu não alcanço algo que eu almejo, da minha ideia. Então, as causas, na grande maioria das vezes, é uma fuga dessa, vou pôr entre aspas, dor que eu sinto. E aí eu cometo atos que, ao invés de me trazerem essa busca, vão me afastá-la dela. Basílio, o André toca num aspecto de acalentar. Representa que é algo que fica sendo premeditado, sendo refletido. O que é acalentar esta ideia do suicídio, Basílio? Como é que podemos refletir sobre isso? É como o André começou o seu comentário, É normal e deve ser, o escopo, o objetivo do ser feliz. No entanto, que como o Espiritismo vem nos orientar e que nós temos uma programação reencarnatória, ou seja, nós já vivemos várias experiências e trazemos conosco ideias que, como nós conhecemos como ideias inatas, em razão também como no lugar onde nós fomos colocados, a família, o lugar, enfim, a influência do meio, nós vamos, então, vamos dizer assim, se não formos devidamente preparados, se não recebermos uma educação, não vamos dizer de religião, mas de religiosidade, e no decorrer do desenvolvimento da nossa vida, quando surge, então, as desilusões, os fracassos, então vai surgindo aquela ideia, normalmente, do desespero, parece que tudo corre errado, e aí ele já passa a se considerar uma pessoa infeliz, que ele não vai dar conta, e temos que apontar, que parece que é um exagero, mas não é, que são também a sintonia com aqueles adversários de outras existências, que no Espiritismo nós chamamos de obsessor. Então, ele vai acalentando aquela ideia. Não é uma coisa assim, de súbito, há processos demorados. Então, que vai acalentando aquela ideia de que não vale a pena viver,
que com ele tudo é errado, que ele é um ser, vamos dizer assim, que não vai conseguir, e como ele normalmente, né, não recebeu uma educação, principalmente desses princípios que a doutrina veio expor em abril de 1857, a doutrina dos espíritos, a crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, esses valores que ele ainda, por uma razão ou por outra, não adquiriu ou não, vamos dizer assim, não aderiu, aquela ideia vai crescendo, crescendo, e que, por várias razões, boa parte, maior, o número, infelizmente, não é, que as estatísticas apontam, é muito maior do que nós imaginamos. Edgar, o Basílio falou em influências espirituais, dá-se a perseguições. Isso para nós é muito comum, para nós espírita é uma linguagem comum, mas para o amigo telespectador não espírita de outra crença, né, talvez seja algo diferente. Você pode nos ajudar a entender o que o Basílio falou sobre influências espirituais, sobre como isso interfere diretamente neste processo ao qual alguns acabam indo a se submetendo? O que o Basílio chamou-nos a atenção, Edgar? Zola, amigos e amigas que nos assistem, agradecemos aqui mais uma vez a participação de todos vocês. Nós não ignoramos que o drama do suicídio é uma das grandes pandemias silenciosas que enfrentamos no mundo inteiro. É claro que há todo um conjunto de fatores causais para o suicídio que nem sempre são estudados ou sabidos mais explicitamente pela ciência particularmente. Nós sabemos que os conflitos internos acabam, de uma certa forma, desorganizando os pensamentos, os sentimentos, as emoções da criatura, o que, em algumas situações, acaba por impeli-la à consumação do ato do suicídio, que se inicia muito antes do que, de fato, a realização do suicídio. Estudos atuais já classificam que há 3 passos muito distintos nos processos do suicídio. O primeiro deles é exatamente o pensar no suicídio. É a ideia que começa a se avivar, que começa a crescer na intimidade do indivíduo, fazendo com que, portanto, ele mais intensa e frequentemente pense em suicidar-se. Um segundo passo, segundo os estudos contemporâneos, são as tentativas de suicídio, mais ou menos bem-sucedidas, é claro. E, por último, a consumação do fato em si mesmo. Em cada uma dessas fases, nós podemos considerar que esses conflitos internos vão se avolumando, vão crescendo e potencializando a possibilidade do suicídio efetivar-se. Quando Basílio traz algumas considerações em torno das influências ocultas, eu me refiro particularmente ao que Kardec vai estudar no Livro dos Espíritos, particularmente na segunda parte, no capítulo 9, que ele fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal e, especialmente ali, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Nós não ignoramos que estamos permanentemente permutando impressões com o plano espiritual. Por conta disso, nós vivemos uma interdependência e uma interrealidade entre os planos material e espiritual. E, particularmente, nas
experimentações mentais no campo do suicídio e todas as esferas conflituosas e dramáticas que isso naturalmente sinaliza, essa influência espiritual dos espíritos desencarnados acaba sendo extremamente intensa, porque se encontram naturalmente, vamos dizer assim, de alguma forma, mergulhados, inseridos nessas ideias e acabam por potencializá-las através dessa influência oculta. Então, o que antes, por exemplo, era um pensamento, vamos dizer assim, sutilíssimo, um pensamento quase irregular, sem frequência, começa a tomar um vulto de que a ideia acaba se concentrando com mais força. E começa-se, então, dentro dessa zona de conflito e interferência, pensamentos que vão, aos poucos, materializando esse provável e futuro ato de suicídio. Portanto, nos dramas obsessivos, nas influenciações de pensamentos inquietantes e perturbadores, nas recorrências da materialização mental do ato, na criação mental, nas ideias que acalentamos por força mesmo destes conflitos gigantescos, nós já começamos a sentir essa influenciação oculta em nossos pensamentos, e é exatamente aí que necessitamos procurar a ajuda quase que imediata para que nós venhamos a iniciar um processo, vamos dizer assim, de destruição dessa ideação mental que vai sendo desenvolvida. É por isso mesmo que quando essas ideias se mostram algo como que mais presentes, algo que coloridas em nossa imagem íntima, em nosso mundo espiritual, nós devemos imediatamente procurar a ajuda indispensável, através dos profissionais de saúde. Nós sabemos que o CVV hoje é um serviço nacional, através do 188, que qualquer pessoa, a qualquer tempo, pode pegar o telefone, discar 188 e encontrar ajuda para um apoio emocional, para uma orientação. Nós sabemos que inúmeras casas espíritas, por exemplo, oferecem o atendimento fraterno, onde invariavelmente nós recebemos pessoas com inclinações suicidas ou com pensamentos recorrentes no suicídio, onde há o tratamento espiritual indispensável, que aliás nós vamos falar mais tarde quando tratarmos da profilaxia. O fato é, se a ideia do suicídio começa a se instalar na intimidade do ser, é hora do movimento de buscar ajuda se inicie imediatamente, para que esse vínculo de influenciação oculta, para que essa sintonia que vamos provocando aos poucos, discreta e muitas vezes sutilmente com as forças negativas e antagônicas ao bem e ao amor, não encontrem vamos dizer, receptividade, identificação em nós mesmos. Então, é claro que nós não poderíamos deixar de tratar da influência obsessiva, da influência contumaz dos espíritos desencarnados e do pensamento recorrente e, é claro, evidentemente, dos movimentos necessários para a ajuda indispensável. André, Zola, amigos e amigas presentes. Valmir, o Edgar abordou a influência espiritual, mostrou-nos, chamou-nos a atenção para aquelas ideias sutis que vamos percebendo. De alguma maneira, parece que ali vamos pouco a pouco tomando uma certa consciência a partir de uma informação de que algo não está legal. Existe esta situação, ela se apresenta uma causa para o suicídio que possa ser inconsciente, como se alguém estivesse se autopunindo ou fazendo ou tomando atitudes imprudentes que caracterizam uma atitude não pensada, mas que no fato
e ele representa também um ato suicida? Bom, amigos Zola, amigos ouvintes, demais companheiros, as observações dos demais companheiros na anterioridade aí das observações aponta mais para aqueles fatores que podemos dizer já íntimos, que acompanham o espírito durante a sua jornada evolutiva. Ninguém é suicida por acaso. E o suicida, quase sempre, numa observação psicológica, podemos dizer que ele não quer se matar, ele quer matar o problema. E, diante das observações anteriores, não preciso delongar muito sobre as questões que antecedem ao que faz com que alguém fuja para as vias do suicídio. Então, agora, quanto ao ato que pode ter condição inconsciente, existe sim o inconsciente. O suicida inconsciente pode ser classificado como aquele que, de maneira irresponsável, ele ultrapassa os limites do próprio corpo em diversos aspectos, né? Por exemplo, alimentação desregrada, bebida, droga, uso do cigarro, esportes radicais, seriam diversos fatores que o indivíduo não tem a intenção, mas ele se coloca em risco grave, iminente, de extirpar a sua existência. Assim sendo, será considerado um suicida inconsciente. Então, sempre haverá responsabilidades para todo aquele que, malbaratando a sua existência, não a valorize conforme deveria. Sabemos, por orientação da doutrina espírita, que somos seres em processo evolutivo, fomos criados por Deus simples e ignorantes, e estamos rumando para a angelitude, onde estaremos no pleno exercício das nossas faculdades espirituais, no qual fomos criados. Então, existe um princípio de início e finalidade. Essa finalidade, então, será aquela que culmina em perfeita harmonia com o Criador. Então, qualquer ato que possa causar dano a essa trajetória, ela terá prejuízos. E quem demora à margem sofre atraso de caminho, né? É possível, então, para o espírito, conforme ele vai se desenvolvendo na sua consciência da sua real existência, da sua vida, com V maiúsculo, né? Que compõe a condição de ser espírito, isso é vida, né? Não é o existir físico propriamente dito, que podemos instituir como sendo vida, é apenas uma modalidade, um exercício das capacidades que o espírito tem enquanto encarnado. Então, nós ainda encarnados não temos uma visão muito apropriada do que é vida num conceito divino, né? Com certeza, há condições do existir do espírito que escapa ao nosso entendimento. Então, aproveitando as colocações dos demais companheiros na anterioridade das falas, a maior decepção do suicida é saber que não morreu. É saber que a vida não se esvai, que a vida não deixou de existir e que ele permanece enquanto essência inalterado. Ele é um ser vivo, né? Pois quem detém o dom do existir, do criar, é Deus. Então, o ser, uma vez criado, ele jamais deixará de existir. Então, nós, conforme vamos desenvolvendo nossa consciência do existir, vamos assumindo as rédeas da nossa evolução, nos apropriando de valores cada vez mais enobrecidos, que evitará, com certeza, essas fugas espetaculares que só redundam em grandes decepções, em grandes consequências e atrasos para a nossa escalada evolutiva. André, ainda sobre isso, conversando sobre causas, né?
Tem causa genética nisto? Tem alguém que tem aí no seu DNA algo que possa interferir nisto? Porque as pesquisas, temos pesquisadores apontando que alguns trazem isto. Seriam reminiscências de situações já praticadas em outras vidas? Sim, podemos dizer que sim, mas também podemos dizer que não. Não podemos simplesmente colocar na genética isso. Não. Na doutrina espírita, nós sabemos, como Valmir colocou, que somos espíritos imortais. Somos espíritos, criados espíritos. E trazemos toda uma bagagem. Temos um corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, que também pode ter o nome de modelo organizador biológico. Ele é a forma da próxima forma do corpo. Então, geneticamente, o perispírito traz todas as impressões necessárias e suficientes ao novo corpo para o nosso planejamento encarnatório. Então, pode haver necessidades que nós temos que passar por determinadas situações para que nós consigamos vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, sobreviver a uma nova queda, né, a um novo balanço. Então, não é a genética, mas sim o que vem do espírito, o que vem transferindo do espírito para o perispírito e este para o corpo. Podem trazer situações que são encontradas hoje, né, pela genética, como se um gatilho, né, no espírito, naquele momento, atuasse e trouxesse à tona situações que eu tenho condições de enfrentar, de suportar e superar, mas que muitas das vezes eu volto a sucumbir por essas questões das nossas vivências anteriores, que nós chamamos de atavismo, e que muitas vezes nos leva a cair nos mesmos erros já outrora realizados. Amigo ouvinte, amigo telespectador do canal do YouTube da Web Rádio Verdade e Luz, o programa especial de setembro com o tema suicídio faz um rápido intervalo. Nos aguarde, fique aí conosco, voltamos daqui a pouco. Verdade e Luz. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 26 de setembro a 1º de outubro e de 3 a 8 de outubro. Segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas. Sábado das 9 às 12 horas. No Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Realização da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Informações pelo WhatsApp 16 920 00 3870. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz retorna conversando de um assunto sensível, problemático, atual, muito bem citado pelo nosso companheiro Edgartão no bloco anterior, uma verdadeira pandemia, que é a questão do suicídio. Basílio, eu trago para você, para que a gente continue conversando sobre causas. Nós temos observado cada dia mais um trânsito um tanto agressivo, a velocidade, ações às vezes impensadas. Isto também, Basílio, quando leva à fatalidade, leva a acidentes graves, é um suicídio? A sua colocação
merece, vamos dizer assim, uma reflexão mais aprofundada, não é? Porque eu entendo que ela, vamos dizer assim, se enquadra perfeitamente no que nós entendemos por suicídio inconsciente, não é? Porque, como o Valmir citou no bloco anterior, nós somos espíritos em evolução, cada um de nós num grau diferente. E como nessa trajetória longa, que não tem uma divisão exata, né? Cada ser, dependendo do ambiente que ele está mergulhado, vamos chamar assim, na sua vivência, e principalmente essa surpresa que a gente pode falar, eu considero assim, né? Esse volume do trânsito, que é não só no nosso estado, mas no nosso país e no mundo todo, é realmente o trânsito, a pessoa que estiver despreparada, a pessoa que ele for criado sem uma orientação adequada, o que é muito raro, não é? Porque na nossa cultura, nós temos que observar que os pais não é uma crítica, ao contrário, até um elogio, que os pais, no afã de animar, de empolgar os filhos, então diz assim, ó, você vai crescer, você vai ter sucesso, você vai vencer na vida, vai ter, enfim, né? E a pessoa, mas ele esquece de orientar sobre os riscos que a vida oferece, entre eles, que é o caso da morte, que é o caso dos acidentes graves, e que esse ser, então, quando ele no trânsito, e muitas vezes não é que ele argumenta que tem horário a cumprir, ou que ele ganha por produção, que ele quer produzir mais, impensadamente, a maioria das vezes, ele se expõe a riscos desnecessários, né? Inclusive, ainda faz parte da nossa cultura aquele ditado popular que quem morre na véspera é peru, que tudo tem seu dia marcado, que não vai acontecer. E aí, então, entra aquele pensamento que é positivo, né? Da pessoa acreditar em si mesmo, ser otimista, mas necessariamente que nós vamos entrar no assunto a seguir, que faz parte da profilaxia, não é? Que é o meio aonde esse ser ele vai então aos poucos, não é? Entender o quanto é perigoso, o quanto ele se expõe nesse trânsito que nós não podemos falar que é inconsequente, mas que realmente é muito perigoso e exige não minutos de atenção, mas segundos de atenção, porque um ato que pode, inclusive, levar não só uma imobilização, a pessoa ficar numa cadeira de rodas ou paralisado, mas mesmo até a morte. É uma coisa muito séria, é um assunto que nós deveríamos, com frequência, apontar e refletir mais. Quando se fala em trânsito intenso, Edgar, eu lembro que alguns de nós que estão aqui têm aspas no que eu vou colocar o papel de chofer, né? Nós somos aqueles chofer, né? Zeloso, cuidadoso, mas será que fomos sempre assim, né? Mas o assunto que eu quero dividir, Edgar, e suas considerações, que chega a ser assustador, é como os jovens, como essa questão do suicídio está envolvendo os jovens, de uma maneira geral. É dramática esta realidade, inclusive sinais de automutilação e tudo mais. O que será
nessa sociedade tão intensa e renovadora, inovadora, de tantas mudanças de tecnologia, o que será que está levando? Falta a Deus? O que será que está levando o jovem a esses momentos complicados, a essas dores do suicídio? Zola, amigos e amigas, essa questão é extremamente sensível e preocupante para todos nós, né? Para que nós tenhamos, assim, uma rápida ideia, entre os anos de 2014 e 2019, nós tivemos um aumento do número de suicídio de jovens em torno de 28% aqui no Brasil. Isso apenas caracteriza o aumento de suicídios entre os jovens, para que tenhamos uma ideia, de 21 a 30 anos. Entretanto, o crescimento de suicídios na faixa etária de 11 anos a 20 cresceu quase 50%, 49,6%, segundo estatísticas desenvolvidas pelos institutos de pesquisa usando os dados compilados no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vejamos que esse é um drama particularmente sensível e cuja discussão se faz indispensável nos dias contemporâneos, né? Curiosamente, essa estatística crescente, ela é mais visível no Brasil e nos países menos desenvolvidos da América Latina, eu diria, do que no restante do mundo, de uma forma geral, de uma forma compilada, é claro, né? Há inúmeros fatores que têm sido estudados por órgãos competentes, extremamente dedicados ao assunto. Então, vejamos que, antes de mais nada, alguns estudos vão indicar a falta de maturidade emocional do jovem da atualidade, a falta de perspectiva diante da carreira, diante de si mesmo, vão identificar a impulsividade, a intempestividade, muitas vezes, do jovem, e especialmente dois problemas relativamente presentes, porque, de uma forma geral, a gente, segundo estudos também, a depressão, o transtorno bipolar, os distúrbios psicológicos e mentais, eles são os grandes agentes causais do suicídio efetivado. Em torno de 90% das pessoas que se suicidam, elas sofreram ou estavam sofrendo desses distúrbios, como depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade ou ainda outras dificuldades de distúrbios mentais. E o jovem, particularmente, ele destaca dois outros problemas. A questão do bullying, que está muito acentuado e que no Brasil agora é crime. Portanto, o bullying, a motivação de humilhação em torno dos comportamentos dos jovens, e o problema da sexualidade. Então, esses dois agentes causais para o jovem são muito presentes, o que faz com que esse caldeirão de efervescência junto ao jovem se potencialize, né? Então, é claro que as causas continuam sendo das mais variadas possíveis, mas o jovem, particularmente, ele precisa ser melhor observado, né? A participação familiar, por exemplo, para os jovens hoje em dia é absolutamente necessária. É indispensável que o jovem participe da família de maneira espontânea, de maneira, eu diria, estimulada, inclusive, incentivada por todos, para discutir os seus problemas, né? Leonardo Boff usa uma expressão muito interessante há várias décadas, inclusive, que hoje mais do que nunca se destaca. Ele vai falar da família com LH, com as letras LH, família. E ele vai comparar, fazendo uma analogia, a ilhas
dentro da família, né? Então é quando o jovem se isola dentro do seu quarto, dentro do seu pequeno mundo, onde lá ele tem acesso a tudo que acredita ser necessário, né? Acesso à internet, acesso ao computador, à televisão, e vai se isolando cada vez mais, e ele vai buscar a solução para os seus dramas exatamente fora da família, né? O que é bastante compreensível e natural quando a família não está presente. Você falou a respeito da falta de Deus, né? A falta da religiosidade para as questões do suicídio é outro problema muito sério, né? Não falamos aqui necessariamente de Deus ou necessariamente dessa ou daquela outra religião, mas a falta da espiritualidade que nutre intimamente no indivíduo os aspectos da compaixão, os aspectos da fraternidade, da meditação, do autoconhecimento, que acaba por contribuir muitas vezes para minimizar esses conflitos mais ou menos generalizados e comuns diante dos jovens. Então, essa é uma questão muito fundamental, muito importante. O jovem precisa do convívio familiar, ele precisa do apoio da família em situações dessa forma, e se a família se distancia dele, ou se a família permite que ele próprio se distancie dela, estabelece-se aí a criação de uma muralha que muitas vezes tem difícil possibilidade de eliminação. Então, todos os sinais devem ser observados com cautela, né? O jovem muito recluso, muito isolado. O problema das drogas é um outro agente causal do abuso de drogas muito significativamente presente também. Então, tudo isso acaba, é claro, exigindo dos pais, exigindo dos familiares, exigindo dos amigos, uma presença mais forte, né, mais constante. O jovem, de uma certa forma, por exemplo, ele exterioriza mais a ideia do suicídio do que outras pessoas, por exemplo. Ele fala da ideia, ele diz que vai se matar. Há uma outra estatística que diz que 15% das pessoas que dizem que vão se matam de fato, né? Então, para todo sinal, é importante que estejamos atentos e, mais uma vez, recorrendo à ajuda profissional, à ajuda terapêutica, à ajuda religiosa, indispensável sob quaisquer aspectos, né? Especialmente o jovem com tantos conflitos que a atualidade acaba por oferecer. Porque, de fato, à medida que ele tem mais e cada vez mais intensamente acesso ao universo da internet, tudo que isso pode significar, ele vai se isolando em si mesmo, vai se isolando dentro de si, perdendo o grande estímulo da convivência social, do contato social com outras pessoas, com outros jovens, o que minam as resistências, muitas vezes, desse jovem que pode começar com a ideia de suicídio, né? As organizações policiais, por exemplo, que acabam fazendo as investigações para a eliminação de páginas na internet que ensinam métodos de suicídio, por exemplo. Vejamos que essas coisas são muito... acabam por incentivar muito os jovens que têm uma mínima ideia de encontrar no suicídio a solução para os problemas que para eles são insolúveis, né? Porque, como o Valmir disse no comecinho, quem se suicida deseja matar a dor e não matar a si mesmo. E o jovem, muitas vezes, por falta mesmo desse espaço onde ele dialogue com seus dramas junto aos outros e possa naturalmente apresentar todas as suas compreensíveis dificuldades do momento, ele muitas vezes se recolhe numa concha de dúvidas, de incertezas e vive essa dor cada vez mais fortemente nele instalada, com dificuldade de encontrar a solução e não vê outra, senão de fato o suicídio como a eliminação dessa angústia, dessa dor às vezes inenarrável que o impede de abrir-se espontaneamente. Daí, portanto, esse índice crescer absurdamente quando se fala em suicídio juvenil, né?
crianças que se suicidam por mera brincadeira, por exemplo, por falta de supervisão, por dramas vivenciados com os pais. Então, essa é uma situação delicadíssima e os pais têm que estar atentos a qualquer sinal de isolamento, de comportamento e oscilações de humor, de questões traumáticas para o jovem que não são muitas vezes discutidas. É aqui que eu faço uma observação, André Zola, amigos e amigas, da importância, por exemplo, para o espiritista, do evangelho no lar. Né? O evangelho no lar é uma ferramenta instrumental mesmo, falando em termos terapêuticos, inclusive, de fundamental importância, onde a família pode se reunir e colocar ali, nessa reunião de reflexões e de exposição dos pensamentos evangélicos, os grandes dramas que estão ali vivenciando, onde a pessoa pode colocar as suas próprias dificuldades com honestidade, com segurança, com confiança, e os pais, evidentemente, para que não julguem qualquer movimento dos jovens diante de seus dramas, para que não o critiquem, mas, sobretudo, possam ouvi-lo amorosamente, procurando o acolhimento necessário no seio familiar, eliminando eventuais inclinações, eventuais aumentos do drama que faz parte, muitas vezes, dessa rede de conflitos que o jovem experimenta, portanto. Estejamos muito atentos a isso, para que nós não encontremos esses problemas, né? O André citou a questão da mutilação, da automutilação, muito comum, né, como instrumento de autopunição dos jovens, né? O jovem se culpa e, por conta disso, ele se autopune. E essa autopunição acaba sendo realmente um indicativo desses conflitos, dessas expressões de conflitos, né? Eu não tenho nenhuma razão, por exemplo, para esconder que na minha família a minha filha se mutilava diariamente, quase, por conta de traumas infantis dos mais graves e que só com muito amor, e eu diria com muita terapia, inclusive, ela foi aos poucos se livrando desse drama tão doloroso e difícil para ele e para todas as pessoas da família, não é? Então, é uma questão que nós temos que ficar atentos, sim, observando, analisando, conversando com muita honestidade e transparência, para que nós não tenhamos casos lamentáveis, como o problema do suicídio entre jovens na família ou entre conhecidos naturalmente. Valmir, o primeiro desafio, né, a ser enfrentado quando se consuma esse fato, agora entrando especificamente na análise espírita, na nossa forma de ver, qual é a primeira grande consequência do suicídio? Qual é o primeiro grande impacto do suicídio olhando para o suicida? Que depois nós vamos conversar sobre o reflexo, né, na família e outros aspectos. Zola e demais companheiros, a doutrina espírita e outras filosofias religiosas, todas elas tratam a questão do suicídio de maneira muito grave, oposta, contrária à lei divina. Isso é o que nós vemos que quase que na totalidade todas as religiões tratam o suicídio como uma falta grave perante a lei. Primeira consequência imediata que a espiritualidade nos fornece é a constatação que o suicida não atingiu o seu intento. Ele não conseguiu evadir-se da vida, como nós já citamos no quadro anterior. Ele não morreu, ele continua vivo. E agora, esse sentido, esse sentimento em relação à sua existência toma outra dimensão. E essas dimensões, muitas vezes, esses tormentos são muito, mas muito maiores do que outrora ele sentia. O pavor geralmente
tomar conta desse espírito. As consequências imediatas, por exemplo, a dificuldade do desligamento dos despojos carnais, por força da ruptura abrupta, ainda restará energias, diríamos assim, magnéticas, sutis em relação ao corpo, que não foram extirpadas. Ele poderá sofrer, aí, por força dessa ligação com o corpo, as consequências da decomposição, oriundas, obviamente, do ataque voraz de vermes, o cheiro, as dores e toda uma série de fatores que vão afetá-lo diretamente. E me permite os companheiros, apesar do questionamento consequências, mas me ocorreu um pensamento, enquanto o companheiro Edgar falava, que Joana de Ângela ela faz umas observações para que nós tenhamos este entendimento e que possamos transmitir às pessoas esse entendimento. Que viver é fator muito desafiador. E muitas pessoas não estão preparadas para frustrações. Elas não compreendem que frustrações fazem parte do processo evolutivo. As frustrações, elas, de certa forma, estimulam o espírito para que ele avance, para que ele cresça. Então, as negativas, frente aos nossos desejos, não pode constituir fator de aniquilamento. É preciso compreender a vida que, dentro das condições evolutivas em que nós estamos situados, o fator causal preponderante do nosso desenvolvimento moral e intelectual será as frustrações. Então, elas fazem parte necessariamente da nossa evolução. Então, é preciso nós educarmos para sofrer frustrações, sofrer decepções, né? E mesmo que elas contrariem diretamente os nossos mais sagrados desejos. O grande problema é a falta de compreender que precisamos aprender a enfrentar frustrações. O Basílio fez uma colocação, se eu não estou enganado aqui, de que os pais educam muitos filhos para que eles vençam, tá? E as frustrações? Elas são fatores que muitas vezes vemos aí na literatura de pessoas que tiveram contrariedades a existência inteira, para culminar, às vezes, num sucesso, às vezes reconsiderado para a condição humana tardio, mas não. Foi justamente essa série de frustrações que formaram a têmpera de alguém bem-sucedido, no que toca às questões da vida. Agora, e o que toca às questões do espírito? Lembremos, por exemplo, quem tem acesso ou poderá ter acesso ao livro de Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier e Emmanuel, quando Emmanuel fala da têmpera de Paulo, frustrado nas suas mais profundas observações, crenças, ele se recompõe, né? Frustrado por tudo que lhe era mais sagrado, inclusive o amor da mulher que ele amava, que era Abigail, ele se recompõe para se tornar o maior divulgador do ensino de Jesus para todos os homens. Então, me perdoem a retomada nesse ponto, mas eu achei muito importante nós tocarmos. As frustrações são necessárias para a nossa elevação. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Este é o primeiro programa especial com o tema suicídio no mês de setembro do Verdade e Luz, que irá ao ar pela nossa web rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Peço aos nossos amigos, deixem suas mensagens aos nossos amigos, ouvintes e telespectadores. Nosso muito obrigado a todos, ouvintes e telespectadores, que são a razão de nós estarmos aqui, né? E que possamos, nos próximos programas, dar continuidade a esse assunto tão palpitante e que possam continuar nos assistindo. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz. Basílio? Eu também, não poderia ser diferente. Então, mais uma vez, obrigado. E vamos prosseguir confiantes, sempre agradecendo o amigo ouvinte, telespectadores, e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Edgar? Bom, agradeço naturalmente a participação dos amigos, das amigas, os companheiros aqui da bancada, a coordenação do nosso amigo André Zola, desejando que esse assunto, que é realmente necessário falarmos sobre ele, possa nos servir de reflexão, mas, sobretudo, de conduta, para que auxiliemos e sejamos igualmente auxiliados. Por isso mesmo, sigamos sempre confiantes e determinados no caminho do bem. Tudo se dará. Valmir? Companheiros de Ideal Espírita, amigos ouvintes, o nosso agradecimento pela oportunidade de tratarmos de um tema tão grave. Lembremos que o amor é aquela condição sublime para resolver todas essas questões que nos afligem no ontem, no hoje e no futuro. Um forte abraço a todos. Amigos telespectadores e amigos ouvintes do programa Verdade e Luz, fica já o convite para que nos assistam no próximo. O tema suicídio continua. E aproveitamos a oportunidade também para convidar a todos que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Reitero o convite para o próximo programa, que o assunto continua. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.